Há alguns anos atrás, uma denominação religiosa fez uma pesquisa e ficou bastante preocupada com o resultado. O resultado da pesquisa mostrava que a igreja, aquele segmento religioso, conseguia reter crianças, adolescentes, adultos e idosos, mas não conseguia segurar os jovens na igreja. E eles ficaram curiosos a respeito disso, querendo discutir o que acontecia, por que os jovens, quando chegavam na idade universitária, se afastavam da igreja. E alguns passaram até a colocar a culpa na universidade. E como esse tema parece que voltou um pouco à tona em algumas discussões atuais, eu gostaria de pensá-lo à luz de um texto bíblico, de uma parábola bastante interessante, que é a parábola do filho pródigo. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Clayton, bem-vindo ao Entre Linhas da Fé. Esse canal tem como objetivo encontrar nas entrelinhas do texto bíblico respostas para um mundo cada vez mais carente de afeto, de esperança, de solidariedade e de fé. E um mundo também bastante apressado, não é? Então eu queria compartilhar com vocês. Se por acaso essa mensagem abençoar a sua vida, se edificar a tua vida, inscreva-se no canal, porque aí toda vez que tiver uma mensagem nova, ela vai chegar para você. E se você gostar da mensagem, claro, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário. E mais importante ainda, o canal está só começando. Se você puder, compartilha com pelo menos umas 5 pessoas, porque aí a plataforma vai entender que a mensagem tem relevância, teve relevância para você, e vai mandar para um monte de gente, o que é muito bom. Obrigado, eu te agradeço muito pela tua ajuda. Vamos então ao texto bíblico. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, a palavra diz assim: Disse ainda Jesus: Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. E, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o, comamos e festejemos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Essa passagem bíblica bastante conhecida é uma parábola. Uma parábola é uma maneira parabólica de contar uma história. Não conta a história de forma reta, mas conta com nuances, com curvas. É o que é chamado em literatura de moralidade. Isto é, no final da história tem aquela famosa frase: moral da história. Por mais que o filho se afaste de um pai amoroso, o pai sempre está à espera e sempre pronto a perdoar. Mas tem se discutido muito a respeito disso e a respeito do papel da universidade ou do poder da universidade na formação de adolescentes e jovens. E eu citei uma pesquisa que foi feita, que era uma preocupação de algumas igrejas sobre o desvio dos jovens na época justamente da universidade. A pesquisa mostrava que os jovens realmente saíam da igreja.
Mas, curiosamente, a pesquisa também mostrava que esses jovens retornavam para a igreja por volta dos 30, 35 anos, já casados e com filhos, porque queriam que os filhos fossem criados na igreja. Eles entendiam o valor da formação cristã deles de infância e adolescência e queriam a mesma coisa para os filhos. Significa então, que os filhos vão sair, mas eles vão voltar. Vai depender da forma como foi plantada essa palavra, esse amor, esse cuidado na vida. E aí, olhando para esse texto bíblico, me traz essa vontade de pensar em algumas coisas nessa direção. E uma vez eu vi um jovem com uma camiseta que me soou bastante ofensiva. Ele citava um grupo religioso, que eu não vou falar o nome, uma denominação religiosa, e ele falava, fui tal coisa, fui enganado. Ele se considerava um desigrejado, alguém que está fora da igreja, que não tem igreja, e que disse que tinha sido enganado. Então eu parei para conversar a respeito daquela camiseta, porque eu achei a camiseta infeliz na sua mensagem, grosseira até. E conversando eu percebi que, na verdade, ele não foi enganado pela religião, pelo grupo, pelo movimento, ele foi enganado por alguém, por uma leitura mal feita, por uma interpretação mal feita das Escrituras. E ele pegou raiva de todo o movimento por causa de uma experiência, o que não cabe, no meu entendimento não cabe. Não vou colocar uma camiseta, fui católico, fui enganado, fui presbiteriano, fui enganado, fui espírita, fui enganado, fui metodista, fui enganado, fui batista, fui enganado, fui assembleiano, fui enganado. Não vou colocar. Por mais que algumas experiências ruins possam ter acontecido. Mas essas experiências têm a ver com indivíduos e não com a comunidade como um todo. Então, fiquei curioso para conversar sobre isso. E pensar também nesse texto do Filho Pródigo. Então, nós temos dois assuntos para conversar, tendo uma parábola e as suas entrelinhas dando material para a gente refletir. Um assunto, qual o papel das universidades, talvez no afastamento de jovens das igrejas. E o outro assunto, o possível engano que a igreja pode ter trazido na vida de um indivíduo. Essa história é a história de um pai que tem 2 filhos. Você percebe que a vida é boa. Eles têm, inclusive, funcionários. Eles têm servos, chamados ali. Então, eles têm posses, eles têm boas condições econômicas, boas condições sociais. Mas o filho mais novo decide que quer ir embora. O filho mais novo decide que aquilo não faz sentido para ele. E o outro não. O outro fica muito bem naquela condição. Mas como dizem aqueles que têm filhos, os filhos são sempre diferentes, Um filho é sempre diferente do outro. E é normal que não estejamos todos com o mesmo sentimento, vivendo as mesmas situações. Porque nós temos subjetividades. Nós temos maneiras de perceber diferente aquilo que é satisfatório. E o texto diz que esse menino não estava satisfeito. Ele fala, pai, eu quero parte da minha herança, eu quero a parte que me cabe e eu quero ir embora. E é muito interessante que o pai não contesta. Acho muito interessante. E essa é uma parábola para tentar explicar o amor de Deus pelos filhos, pelos seus filhos. O amor de Deus por nós. E aí, ele então, o pai, não impede. Porque o pai entende que um filho é diferente do outro. Que para o outro a satisfação é total naquela condição. Mas a subjetividade desse mais novo não está sendo satisfeita naquele local. Por mais que tenha comida, que tenha roupa, que tenha afeto. Porque afeto tem. Porque comida tem. Porque todas as carências estão sendo saciadas, exceto essa vontade de viver outras coisas. E talvez os jovens que saiam da igreja na época da universidade queiram viver outras coisas, porque nesse momento, nesse contexto, antes de saírem para a universidade, o mundo parece muito limitado e muito datado. E de repente ele vai para a universidade e conhece o universo. É uma universidade. Então outras coisas, outros conhecimentos vão chegando, questionamentos vão sendo trazidos. E esse jovem para pensar em certezas que eram absolutas e que não mais são. Em explicações que foram entendidas ou recebidas como é porque é assim. Mas sem questionamento algum, sem colocar ali algum crivo que possa... Mas por que passou a ser assim? E por que numa igreja é assim e na outra não? E por que numa época é assim e numa outra época não? Porque a gente entende que valores foram modificados dentro do próprio segmento religioso. Tem igreja que nos anos 60 não fazia uma coisa, era proibida uma coisa, e que hoje não é mais. Então, essas respostas que chegam e que a possibilidade de conversar com um universo de informações da universidade, essas respostas acabam chegando, ou de maneira diferente,
ou oferecendo argumentos e razões que parecem ter razão. E aí o jovem pode cair naquela situação que eu achei até grosseira, de usar uma camiseta. Fui católico, fui enganado, fui batista, fui enganado, fui presbiteriano, fui enganado. Não, você não foi enganado. É que em algum momento da vida aquilo ali servia, fazia sentido e dava todas as respostas. E depois você vai e conhece um universo e que vê que tem outras, e você vê que tem outras respostas possíveis. Então o jovem sai sim da igreja, isso a sociologia explica, a antropologia explica, realmente confirma. Há uma evasão de jovens da igreja nessa fase de 18 a 30, 35 anos, mas há um retorno também. Porque essa família volta para querer criar os filhos ali, porque entende o valor dali, entende que o amor que foi dado ali, que vários valores que foram colocados ali, eles continuam a reverberar, eles têm sentido. E eles farão sentido, sobretudo, quando a pessoa sai e percebe que aquilo era muito valioso. Porque às vezes você precisa perder algo para perceber o quão valioso era. É preciso isso. E talvez alguém não precise perder, porque está satisfeito, que a sua subjetividade é completamente satisfeita ali. O filho mais velho estava completamente satisfeito com aquela situação. Mas aí é interessante que esse jovem sai. E como esse jovem é pródigo, é gastador, é esbanjador, ele torra tudo. Com prostitutas, com amigos falsos, aqueles que aparecem só quando você tem dinheiro, provavelmente com bebidas, com vícios os mais diferenciados para a sua época, e acaba com tudo, até o momento em que fica sem nada. E diz o texto que no momento em que fica sem nada, ainda vem uma fome sobre aquela região e ele passa por privações. E nesse momento alguém dá um emprego para ele. O trabalho é bastante complicado, cuidar de porcos. E na literatura judaica ou na cultura judaica, o porco é um animal imundo. Então, justamente para construir esse lugar de imundície, é que a parábola levou o jovem a cuidar de porcos, para um lugar de imundície e mais, com fome, desejar comer as bolotas que eram jogadas para os porcos, a lavagem. E aí cai em si. Achou que fosse viver o que é ser humano, se encontra numa situação de animalidade e lembra do pai. E fala, os empregados do meu pai têm que comer. E eu estou aqui nessa situação. Eu vou voltar e eu vou dizer para meu pai, pai, me perdoa, eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus empregados, porque eu sei que até os teus empregados têm o que comer e o Senhor trata muito bem. E ele volta. Ele volta e diz o texto numa imagem linda que a gente vê em filmes, até o pai está lá provavelmente uma porteira de fazenda, está lá à porta, na porteira, esperando. E a gente pode imaginar nas entrelinhas que esse pai ia lá todos os dias. Acabava o trabalho no final da tarde, ia lá para olhar, para ver se o filho estava chegando. E o filho não vinha. E os anos se passaram, mas o pai estava indo lá, esperando, porque ele sabia o amor que ele tinha colocado no coração daquele jovem. E sabia que aquele amor um dia ia fazer uma diferença imensa. E uma falta imensa. E feliz. E o jovem volta. E quando o jovem volta, ao longe o pai vê. E o pai reconhece. E o pai corre ao encontro. E abraça e beija. E recebe o filho. E o filho cumpre a palavra que disse lá na cidade distante. Ele fala, pai, me perdoa. Eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Pode me tratar como um dos teus empregados. E o pai, de jeito nenhum, abraça e beija, chama um empregado e fala, traz uma roupa linda, uma túnica linda, uma sandália nova, mata um novilho cevado, sabe, que é um animal bem gordo, porque a gente vai festejar porque o meu filho estava perdido e foi encontrado. E começam a festejar, muita alegria, muita festa. E aí o filho mais velho volta da lida, volta do trabalho. E quando ele volta, ele ouve aquelas músicas, danças, muita alegria, ele chama um dos funcionários da fazenda e diz, o que está acontecendo? E o rapaz diz, olha, o teu irmão voltou, teu pai mandou matar uma novilha, sabe, bem cevada, bem gorda, e está tendo uma festa maravilhosa. E o menino, né, o jovem provavelmente, fica muito chateado, e fica com raiva, e não quer entrar, decide não entrar. E aí alguém fala para o pai, e o pai vem falar com ele. Fala, vamos entrar, cara. Vem, a gente está fazendo uma festa. E aí ele diz tudo o que ele estava sentindo. E eu gosto de dar foco nesse filho que fica, porque ele quase nunca é lembrado. Mas eu gosto de dar foco nesse filho que fica. Eu gosto de dar foco nesse que na época da universidade não sai da igreja, permanece, fica ali.
Porque pode ser que fique com a subjetividade satisfeita, mas pode ser que não. Pode ser que a religiosidade cobriu uma carência imensa que ele também tinha. E ele chega no pai e joga na cara. Ele diz ao pai: eu nunca traí o Senhor, eu cumpri todos os teus mandamentos, estive do teu lado o tempo todo, trabalhando dia e noite aqui, fazendo sol e chuva, e o Senhor nunca me deu um cabritinho qualquer para matar, para fazer uma festa com os meus amigos. Agora esse meu irmão aí, esse teu filho, sai daqui e vai gastar dinheiro com prostitutas, torra o teu dinheiro com essa gente na vida devassa, e quando volta o Senhor faz o quê? Mata um novilho cevado, sabe? Para ele, o que é isso? E aí o pai olha para o filho e fala: meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu. O teu irmão estava perdido, mas foi reencontrado. Sabe? Vem, vamos festejar. É por um filho que se perde e se reencontra ou é reencontrado. Vamos festejar. Tudo que eu tenho é teu. E eu gosto de pensar nesse filho que fica, porque parece-me que esse aqui não se importa de ir para a universidade. Esse aqui acredita que sair e tentar conhecer o mundo, conhecer o universo de coisas que o mundo deu, que Deus criou, pode atrapalhar os mandamentos que ele recebeu do Pai. Pode atrapalhar a vida dele. E ele fala: cumprir todos os teus mandamentos. É alguém que está cumprindo religiosamente, mas nunca usufruiu do que o Pai tem. Nunca usufruiu. Ele fala: tudo que eu tenho é teu. E ele não usufruiu. Ele disse: nunca teve isso. Ele podia ter pego uma novilha, ele podia ter feito uma festa para os amigos, um grande churrasco ali. Ele nunca fez. Ele ficou e cumpriu todos os ritos, toda a religiosidade, todos os mandamentos do Pai. Ele queria o quê? Ouvir do Pai: ah, você é obediente, você é bacana e tal. Mas será que você é feliz? Será que você não foi porque você realmente não se interessou por sair, conhecer o mundo, conhecer a vida e tudo aquilo que Deus fez e tem? Será que você não foi porque você de fato não se interessava pela universidade? Você se interessava por essa vida cotidiana. Você é daqui, você é do chão, você é da roça, você é da terra. E não se importa, e é feliz, e é completo, é pleno aqui. Será que foi isso? Parece-me que não. Ele também tinha um vazio, uma carência, mas ele lutava por aprovação do Pai. Estou cumprindo tudo o que o Senhor quer. Mas nunca cumpriu tudo, mas podia fazer tudo o que o Pai também podia fazer. Podia usufruir daquilo que o Pai tinha. É teu, é tudo teu. E me parece aqui, fazendo uma leitura para os nossos dias, e para aquelas provocações que eu fiz sobre os jovens que saem da igreja e os que ficam, porque tem os que ficam, claro que tem. Sempre tem os que ficam. Sobre a discussão também da universidade. É a universidade culpada por desviar os jovens? Sobre a questão da camiseta. É um segmento religioso que é enganador? Foi ele que te enganou? Foi uma denominação inteira, uma religião inteira que te enganou? E aí eu fico pensando que, não. Sabe, você pode ter tido uma infância muito boa e muito obediente, mas o mundo é grande, é vasto, e as respostas que são dadas, elas são dadas dentro da limitação de quem pode dar naquele momento. E chega um momento em que você vai encontrar outro tipo de resposta. E é importante conhecer, é importante saber que existem outras possibilidades de vida e de vivências. E esse menino que fica feliz mesmo? Parece-me que não. Ele só queria uma aprovação de estar cumprindo os mandamentos. Mas ele nunca festejou. Ele nunca usufruiu da riqueza que ele tinha. Era muita riqueza. Ele nunca afastou-se da igreja. Ele nunca desobedeceu nada. Ele nunca saiu do lugar. Ele sempre esteve, sempre ali, sempre disposto. Mas ele nunca viveu. Ele nunca viveu. Você pode ficar. Você pode sair. Mas você tem de viver. E você precisa usufruir daquilo que o Pai tem. E às vezes você vai estar completamente satisfeito com o que o Pai tem dentro daquele segmento religioso, dentro daquele estado de coisas. Mas às vezes você vai precisar sair e conhecer outras coisas. Como Nemo, do Procurando Nemo. Meu pai acha que eu não sei nadar. Meu pai acha que eu não posso sair um pouco. Adolescente é assim, criança assim, quer provar que pode fazer outras coisas. Pode soltar a mão. Quer provar que o pai pode soltar a bicicleta sem as rodinhas auxiliares, que ele vai conseguir andar. Ele já pode. Ele quer ganhar essa autonomia. E quem não quer ganhar, será que não quer mesmo? E se não quer, tudo bem. Tudo bem ficar. Tudo bem nunca ter saído da igreja, nunca ter se afastado. Tudo bem. O problema é, isso é para acusar o outro que saiu? Isso é para falar mal do que se afastou? É para criticar o outro que põe a camiseta? Fui enganado? E será que ele foi mesmo enganado? Por um segmento todo? Ou por uma experiência individual com alguém em algum momento? Eu gosto de pensar nesse texto, nessa parábola, porque ela nos faz olhar para Deus como um pai que conhece os filhos que tem, que não vai impedir o filho de sair.
Tem um texto bíblico que diz que Jesus é a porta das ovelhas, né? E que nós entraremos, as ovelhas, entraremos, sairemos e encontraremos pastagem. Isso significa que tem pastagem fora do aprisco ali. Existe um mundo fora da igreja. Existe um mundo, existe uma universidade, um universo a ser conhecido. Mas se o amor de Deus foi muito bem plantado no coração, ele volta. Fica tranquilo, fica tranquila. Ela volta, ele volta. Porque ele sabe o amor, ele sabe onde tem o afeto, ele sabe o que ele conheceu na primeira infância. Então é muito natural que alguém queira conhecer novas respostas, um novo mundo acerca de coisas para as quais ele tinha apenas uma resposta. Agora existem várias. Então aquela pesquisa daquele segmento religioso tem razão de ser. Mas a pesquisa também mostra a volta. Muitos voltam, muitos querem criar os filhos com aqueles valores. E muitos voltam acanhados, porque nessa fase de 18 a 30, 35 é a fase em que o filho pode ser pródigo, pode gastar-se e pode gastar e pode fazer muitas coisas que não fazia perto do pai. Todavia, o pai que realmente é amoroso vai estar esperando e não vai jogar na cara. Vai estar esperando, vai abraçar, vai beijar, porque sabe que o filho se perdeu, mas precisava ganhar autonomia para ir. E sabe que um dia o filho vai voltar. E esse pai tem de ter, no meu entendimento, muito mais preocupação e atenção com o filho que fica. Porque o filho que fica não entendeu nada. O filho que fica cumpre todos os mandamentos e está ali o tempo todo do lado do pai, mas não sabe a riqueza que tem, não vive a riqueza que tem e disfarça o vazio que sente. Por quê? Porque só cumprir mandamento para tentar o quê? Aprovação. Ele já te aprova, ele já te ama. Vou cumprir mandamento e não vou nunca festejar, não vou nunca sair de uma maneira que possa me fazer pega, você tem autonomia, é teu pai, a fazenda é tua, tudo que é meu é teu, o pai fala. Pega um boi, mata um boi, faz um churrasco, traz teus amigos, eu nunca impedi. Você é que achou que viver e relacionar-se comigo como pai era só obedecer ao que eu queria. Você podia ser autônomo, você podia fazer escolhas, você podia ser feliz, você podia expressar a sua subjetividade, que não precisava ser só o que eu ensinei, só o que eu mandei. Você pode ser você. A preocupação com o filho que fica deve existir, porque ele não vai entender o amor do pai, ele não vai entender. Não quis entrar para a festa. E aí o pai fala, teu filho estava perdido, se achou, você tem que se alegrar, você tem que ser feliz porque alguém que estava perdido foi encontrado. E quem não entendeu a mensagem de amor do pai, não vai compreender isso, não vai festejar junto o retorno de alguém que estava perdido. Por quê? Porque aprendeu apenas a criticar e a olhar para o que estava perdido e dizer, eu não sou assim, eu nunca desobedeci, eu nunca saí daqui, mas também nunca fez um churrasco, não é? Nunca usufruiu da riqueza que tem. Vai morrer cheio de riqueza que não vai usufruir. E o pai está aí com toda a riqueza e você poderia ter usado e não usou. Eu espero que essa reflexão possa abençoar a tua vida, tenha abençoado a tua vida. E se assim o fez, compartilha com pelo menos 5 pessoas, porque aí a plataforma entende que tem relevância e ela mesma vai mandar para muita gente. E isso é muito bom para o canal, a gente está só começando. E se você gostou da reflexão, deixa o seu gostei e também comentário se quiser comentar. E eu, para finalizar esse vídeo, essa reflexão, não posso deixar de falar da minha gratidão. Com 51 dias de canal, nós atingimos a meta de 6 meses. Nós alcançamos 1000 pessoas inscritas. E eu fico muito, muito, muito feliz porque não esperava nesse tempo. Esperava num tempo de 6 meses, estávamos torcendo para isso acontecer. E isso significa que quando eu disse, manda para pelo menos 5 pessoas, as pessoas mandaram. Isso significa que a gente é relevante em algum aspecto, que o trabalho que a gente está fazendo, porque eu não trabalho sozinho, eu não sei nem editar vídeo, né? Tem uma moça que faz isso por mim, que é a Kelly, e a gente trabalha juntos para ver essa mensagem chegar. O meu objetivo dela é que a mensagem da palavra de Deus chegue para muita gente, mas a gente não consegue fazer sozinho. Para chegar para muita gente é preciso ser compartilhada, e vocês compartilharam, eu quero te agradecer por isso. Agradecer e dizer que é com muita felicidade que a gente atinge num tempo tão curto, um número tão alto de inscritos no canal. Eu espero que Deus te abençoe e espero que você possa reencontrar-se com esse canal na próxima mensagem, porque se você está inscrito, quando tiver uma nova mensagem, ela vai chegar para você. Muito obrigado. Até a próxima.